pessoal! Estamos aqui de volta com mais um podcast do Super Cérebro. O Super Cérebro, ele trabalha com estímulos cognitivos e socioemocionais para todas as idades. Muitas vezes a gente tem aquela dúvida, mas será que eu estou envelhecendo bem? Será que eu preciso estimular o meu filho? Como tirar as crianças das telas? Então, o Super Cérebro trabalha exatamente com isso, envolvendo neurociência e educação. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Super Cérebro, é só acessar o nosso site www.supercerebro.com.br e agendar uma aula experimental. E hoje nós vamos falar com uma pessoa, gente, que além de uma beleza física que está aqui do meu lado, inteligentíssima, que eu a conheci e fiquei encantada. E ela vai falar sobre um assunto que interessa para todo mundo, para os franqueados, professores, famílias, comunidade. Doutora Gabriela Mânica, seja muito bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra também. Nossa, a doutora Gabriela, ela tem um currículo, pessoal, assim, intenso. Vou tentar falar, tá, doutora Gabriela? Se eu errar, você me corrige e complementa. Ela é especializada em clínica médica e geriatria pela Santa Casa de São Paulo, realizando aperfeiçoamento em psicogeriatria, é isso, doutora? Isso. Pelo IPQ HC da USP, é isso? Uau, gente, pensem. Hoje promete. E ela é filha de uma mãe com Alzheimer, é isso, doutora? Sim, exatamente, isso mesmo. Que bom. E me conta um pouquinho, por que então você resolveu fazer a medicina e se especializar em geriatria? Que é algo que a gente sempre fica pensando, nossa, mas geriatra, né? Vai cuidar só dos idosos? Então, a medicina eu acho que foi um chamado, assim, desde muito criancinha eu falo, eu não lembro, não consigo identificar exatamente quando eu começo a falar de fazer medicina. Era filha de uma mãe viúva, estudava em escola pública, a chance de fazer medicina era muito baixa, mas desde muito pequena eu falava e minha mãe me incentivou, consegui uma bolsa 100% e fiz medicina. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu tinha dúvidas ainda de qual área eu ia seguir. Fui trabalhar no PSF, Programa de Saúde da Família. Lá eu atendia idosos e adultos, crianças e gestantes. E ali eu já identifiquei que eu tinha, assim, eu conduzia melhor a conduta com o idoso, então eu me sentia muito confortável, eu gostava desse tipo de atendimento, mas ainda estava um pouco em dúvida. Eu vou para a residência de clínica médica e durante a clínica médica eu nunca consegui olhar para o paciente por sistema, sabe? O sistema digestório, o sistema cardiovascular. Eu precisava olhar para ele como um todo. E eu pensei, eu vou ter que ficar na clínica, mas clínica... E aí eu juntei com aquilo que eu já sentia lá no Programa de Saúde da Família e decidi que eu ia fazer geriatria. E nisso, minha mãe é diagnosticada com Alzheimer, então... No mesmo momento? Um pouquinho antes, ela foi, assim, quando eu estava no Programa de Saúde da Família, já tinha uma suspeita, ela fecha o diagnóstico bem quando eu começo clínica médica, e aí cada vez eu começo a estudar mais e ler sobre o Alzheimer, e aí juntou tudo, assim, e acabou me direcionando. Nós vamos falar mais sobre essa doença que assusta muito, né, doutora? Sim. E qual é o maior desafio hoje da gente ter o atendimento com idosos? Porque se nós pensarmos, o Brasil vem envelhecendo. Sim. Né? Então, há pesquisas aí dados, nós vamos ter uma população longeva, né, de idosos, maior do que a juventude daqui para frente. Sim. E muitos desafios virão. Qual que é o maior desafio, doutora? Num espaço de tempo aí a gente vai ter, sim, a população idosa predominando, o número de demência aumentando cada vez mais, né? Hoje nós temos 2 milhões de pessoas com demência no Brasil. 2 milhões? 2 milhões. Uau! E há uma expectativa de que tenha 6 milhões de pessoas em 2050 com demência, então esse número vai triplicar, então isso tudo é muito desafiador. Mas eu acho que no atendimento ao idoso, o mais desafiador é o paciente chegar para a gente, para o geriatra, já com muitas comorbidades. Então,
uma pessoa que não fez um planejamento do envelhecimento, que não fez as prevenções durante a vida, já chega pra gente com muitas comorbidades, com o uso de inúmeros medicamentos. E aí eu vejo que nessa hora a gente precisa atuar mais como um maestro, assim, numa orquestra, que você pega aquele paciente com um monte de doença, com um monte de medicamento e vai tentando colocar um equilíbrio ali na vida dele. E eu acho que isso é muito desafiador. A gente não consegue pegar ele mais do começo e ajudar a fazer um envelhecimento com mais qualidade, prevenir essas comorbidades. Então, na geriatria, é uma especialidade muito desafiadora por isso, porque eles chegam pra gente com muitas complicações já. Então, né, pensando assim, a grosso modo, teríamos que prevenir isso antes de chegar ali com os sinais que seriam desse envelhecimento. E qual seria a idade certa para procurar um geriatra? Essa aí eu vou fazer uma pergunta que não estava nem no roteiro, mas eu tenho certeza que todo mundo está perguntando. E o sinal? Que sinal que as pessoas podem falar? Tá tendo um envelhecimento do cérebro e eu preciso procurar ajuda. Então, a geriatria, a gente vai ajudar o paciente a fazer um gerenciamento, um planejamento do envelhecimento, né? Então, não é só você pegar o paciente idoso. Nós somos especialistas ou especializados em gerenciamento de envelhecimento e prevenção também. Mais perto. Mais pertinho. A gente pode ajudar o paciente, então, a fazer esse gerenciamento do envelhecimento. E eu tenho paciente a partir de 40 anos. É claro que as pessoas ainda têm um pouco de... Resistência, não tem? Exato. Passar com geriatra tão jovem. Mas eu tenho pacientes a partir de 40 anos. A gente começa, assim, a envelhecer a partir dos 30 anos. A gente começa a ter perda de músculo, perda de massa óssea, perda de tecido cerebral. Então... quanto antes a gente começar a pensar no que existe de possibilidades, e claro que não é só o geriatra que vai fazer esse direcionamento, mas é uma especialidade muito interessante para isso também. É uma prevenção, né? Temos que prevenir. E hoje no Super Cérebro a gente trabalha muito isso, doutora, né? Com esses estímulos cognitivos desde 2 anos de idade. Então, a gente vai pensando nessa reserva cognitiva que nós temos que ter no cérebro. Isso procede, doutora, a gente manter esse cérebro ativo a vida toda para ter essa reserva cognitiva? Com certeza. Tem, inclusive, um estudo que foi lançado, que foi publicado no Lancet, que é uma revista muito importante, ano passado, 2024, com os 14 fatores de risco modificáveis para a demência. O que significa isso? Esse estudo, ele mostra pra gente que hoje 45% das demências seriam evitadas com mudança desses fatores de risco. Meu Deus, olha quantos dados! 45%. 45%. Eu costumo falar isso nas minhas consultas para os meus pacientes, explicar isso para eles, para os familiares dos meus pacientes. Hoje nós temos 2 milhões de pessoas com demência no Brasil, 45%, ou seja, em torno de 900 e poucos mil, seria evitado com mudança desses 14 fatores de risco. Porque tem fatores de risco para a demência que não são modificáveis. Então, sermos mulheres, a gente tem mais risco de ter demência, o envelhecimento, herança genética, isso não é modificável. Quais são os 14 fatores de risco? Nossa, eu já estava aqui curiosa, já ia te perguntar quais são esses fatores, ou pelo menos alguns. Alguns deles, talvez. E aí, eles separaram exatamente por fases da vida: infantil, adulta e idoso. O primeiro deles é o aprendizado, a escolaridade, a estimulação cognitiva. A gente começa lá, criança, né? Fazendo isso, estimulando, fazendo a nossa reserva cognitiva. Na idade adulta, daí entra assim, é onde estão o maior número, que é nível de LDL, fazer atividade física, depressão, fator de risco, tabagismo, etilismo, diabetes, hipertensão, perda auditiva. É muito importante a gente investigar isso também e tratar. Aí tem mais alguns, traumatismo crânioencefálico, tudo isso aumenta o risco para ter demência. E aí eles deixam 3 fatores de risco na terceira idade, que é o isolamento social, poluição do ar, que não é tão modificável assim, e
perda visual. Então, e aí eu mostro, e se eu abro esse estudo durante a consulta, mostro para os familiares dos meus pacientes o que eles podem fazer ao longo da vida, em todas as fases da vida. E aí a primeira de todas é a reserva cognitiva. Reserva cognitiva. E aí você traz um assunto muito importante, né, doutora, que é a questão da interação e da comunicação. Eu percebo que à medida que as pessoas vão envelhecendo, a tendência é evitar essa socialização. Então, os nossos pais, né, avós, falam, não tô com vontade de ir na festa, tem muito barulho, deixa que a vovó ficar sozinha. Sim. E essa falta de interação é algo muito preocupante. Sim, com toda certeza. E tá ali, né, um dos fatores de risco. Então, quando a gente pensa nisso, é estimular, fazer toda essa estimulação, essa reserva cognitiva ao longo de toda a vida. E aqui na terceira idade, o convívio social, a interação social. Ontem, eu atendi um caso, uma paciente que retornou comigo, que foi muito interessante. Eu até brinquei com elas que eu ia contar o caso delas no meu Instagram e que as pessoas não iam acreditar. Eu falei, ela teve um aumento na pontuação do Mini-Mental, que foi muito impressionante. E não foi medicamentoso em si, apenas medicamentoso. Eu mexi um pouquinho na medicação dela. O que ela começou a fazer? Estimulação cognitiva. Uau! Atividade física com o personal. Então, ela está indo, está interagindo com o personal, está vendo as outras senhoras na academia, começou a interagir. E foi isso, assim, foi estimulação, atividade física, um pequeno ajuste medicamentoso e ela volta com um ganho muito impressionante. Então, assim, tá junto com o tratamento farmacológico. Olha só, associando tudo. Uhum. E aí você trouxe uma palavra que eu quero que você explique. O que é um treino cognitivo, então? Então, importantíssimo, né, o treino cognitivo. Quando a gente faz mais direcionado, a gente vai fazendo ao longo da vida essa construção da nossa reserva cognitiva através do nosso aprendizado, mas aí quando a gente faz direcionado, o treino cognitivo, então, é exercícios, né, de aprendizagem, de repetição para estimular ali as funções cognitivas, que são muito importantes, né, as nossas funções cognitivas, então a atenção, a velocidade de processamento, as praxias, a função executiva. Então, o treino cognitivo é fazer uma estimulação ali, mas com repetição, com aprendizagem, elevando o nível de dificuldade também, para que aquele paciente vá realmente fazendo neuroplasticidade cerebral e neuroproteção. E aí, é isso, né? Você atua muito nessa área também e pode me ajudar. Porque assim, a gente pensa nessa neuroplasticidade. Nós acreditávamos há muito tempo, né, doutora, que o cérebro aprendia até uma determinada idade e depois não aprendia mais. E agora a gente tem essa neuroplasticidade, que é essa capacidade desse cérebro de se modificar os estímulos que nós vamos recebendo. E o treino, ele é muito importante nesse processo. Então, acho que é perfeito isso, né, que você colocou, esse treino cognitivo. A repetição, o cérebro precisa de repetição, não precisa, doutora? Precisa, exatamente, de repetição. A gente vê desde quando a gente começa a estudar lá na infância, né, a importância da repetição. Então, sim, muito importante. E esse treino cognitivo, ele traz inúmeros benefícios, quanto você falou sobre funções executivas, que a gente trabalha muito com essa questão de função executiva. E me corrija se eu estiver errada, doutora, mas eu estava estudando e uma das funções executivas que o idoso começa a perder é o controle inibitório, que é aquela capacidade da gente se manter atento a um determinado assunto, a uma leitura, então vai se distraindo muito mais. Isso procede, doutora? Sim, procede, que é o nosso córtex frontal, né, principal, pela inibição. E o envelhecimento traz uma perda de volume cerebral. Então, o processo de envelhecimento pode trazer ali um pouco mais de dificuldade na concentração, na atenção. E aí tem as demências também, que vão impactar diretamente nisso, né? Então, sim, é muito importante. Aí a gente consegue fazer... E eu costumo explicar que a neuroplasticidade é encontrar novos caminhos, né? Nas consultas eu falo para eles, às vezes você tem uma via bloqueada e você vai encontrar um novo caminho para
para chegar no destino final. E é muito importante a gente ter treino e estimulação cognitiva para ir construindo isso. Perfeito. Seria um sistema de compensação? Nosso cérebro começa a compensar que de um lado não está indo bem, então eu vou buscar um outro caminho. Exatamente. Olha só, a gente trabalha... Esse é o Soroban, doutora, né? Não sei se você conhece, mas a gente é um ábaco japonês e a gente trabalha com os idosos. Então, eles vão fazendo a contagem. Então, aqui eu tenho... Vamos imaginar que aqui é a minha casa da unidade, o que nós aprendemos em matemática. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui vale 1 e esse vale 5. Então, a hora que eu somo, eu tenho 6. 5 mais 1. E nós estamos trabalhando com os idosos, estamos vendo exatamente isso que você trouxe com tanta propriedade, né? A questão do treino cognitivo, da questão da praxia, da motricidade, que é tão importante. Incrível. Muito. Trabalho maravilhoso, é importantíssimo. Importantíssimo. E, doutora, você falou um pouquinho sobre a questão de que você não via apenas o corpo humano ali, sistema digestório, que você tem uma visão dessa medicina humanizada, e que eu adorei quando eu estava pesquisando e lendo sobre a doutora. Conta um pouquinho, o que é essa medicina humanizada, que hoje a gente precisa tanto, né? A gente fala tanto disso. Então, a medicina humanizada, primeiro é esse que a gente citou, né, de olhar para o paciente integralmente. Então, o paciente vai chegar com uma queixa específica e aí eu vou olhar ele de forma integral para entender o que está levando aquilo. Mas eu acredito muito que a medicina humanizada é uma medicina de escuta, principalmente de escuta e de tomada de decisão compartilhada. Eu acho, hoje eu tenho uma consulta que é muito valorizada, porque tem muita entrega. Então, as pessoas realmente me procuram e querem marcar comigo, e minha agenda é concorrida, tem lista de espera. E qual é o meu real diferencial ali, além de ter me preparado para tratar? Mas isso eu acho que, sim, basta você sentar e ler o livro, estudar e você vai aprender a tratar. Mas o principal é a escuta, assim. A minha consulta, ela dura 1h30, porque vai ter escuta. Então, eu vou ficar escutando o que o paciente precisa me contar. Ele precisa. Às vezes, boa parte dos problemas dele já começam a se resolver ali só com a escuta. E depois... Então, o paciente me traz tudo, eu vou construindo o diagnóstico junto, vou explicando para eles tudo. Eu acho que conhecimento é muito importante, então eu quero que os meus pacientes eles se apropriem do conhecimento. Eu não me importo quando um paciente me questiona, eu não me importo quando o paciente me manda foto do ChatGPT, porque ele já pesquisou o sintoma. Conhecimento é muito importante, as pessoas precisam ter conhecimento, elas precisam saber sobre as doenças, os medicamentos. Eu educo eles assim, ó, esse medicamento é para isso, esse é para isso. Então, eles saem assim, ó, treinados. As escalas de evolução das demências, eles sabem, eu espelho e eu mostro ali para eles como que vai evoluir, para eles estarem preparados. Quando eu tô atendendo demência, que é a maior área de atuação hoje, então eles saem portando conhecimento. E quando eu vou finalmente para a conduta é compartilhada. Então, sempre nas minhas condutas eu vou falar para eles assim, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso e isso. Vocês concordam? Tem uns que me falam, doutora, eu concordo. Outros me falam, doutora, não queria, eu queria ir por outro caminho. Tá bom, a gente vai rever esse caminho. Por quê? E tem pacientes que falam, não, doutora, é você a médica, decide. Eu falo, não, tá bom, mas é isso. Então, é uma consulta em conjunto, assim, onde eu escuto, onde eu educo e onde a gente toma a decisão juntos. Porque não adianta eu falar, não escutar o meu paciente, dar uma conduta, ele sair e não vai fazer o que eu falei. O que me importa é que ele saia dali fazendo o que a gente combinou, porque daí a gente vai ter resultados efetivos. Nossa, parabéns, porque assim, eu acho que a medicina tem avançado nesse lado humano, né? Não apenas ali perceber a doença, é algo no estômago, é algo num órgão, né? Olhar, né, aquele paciente como um todo. E quem vai te procurar, geralmente vai com a família, o filho junto, a filha junto? Sim, isso sim. Isso acontece com muita frequência? Sim, muito. Então, hoje, assim,
acho que assim, 80% da minha agenda é declínio cognitivo, demência. Então, é sempre a família que me procura. É engraçado que o meu consultório, ele tem muitas poltronas, assim, então é uma mesa grande com 2 poltronas e mais 2 na lateral, porque eles sempre vão com muitos acompanhantes e normalmente são os filhos que me procuram. Assim, falando de cognição mesmo, de declínio cognitivo, até hoje eu atendi 2 mulheres jovens, assim, mulheres de 60 anos, que me procuraram. Tipo, eu estou com dificuldade. Por conta própria. Por conta própria e que realmente a gente encontrou algo, sabe? Então, tinha alteração e que possivelmente a gente vai fechar um diagnóstico muito precoce, onde a pessoa me procurou. Ela foi dirigindo até meu consultório e provavelmente a gente vai fechar o diagnóstico. Mas o restante geralmente é os acompanhantes. E que sinais esses idosos dão pra gente? Vamos pensar como filha, né? Você diz muito filha de uma mãe de Alzheimer ali, Sim. né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito interessante os seus vídeos, quando você posta e o carinho que você tem ali com ela. Mas que sinais me chamam a atenção para ter que levar a minha mãe, ou até eu mesma ir por conta própria e falar, opa, tem algo errado aqui com o meu cérebro. Sim, isso é muito importante também. Até um tempo atrás, era normal, né? Normal do idoso ter esquecimento. Não, isso é normal. Muito desvalorizada essa queixa. Por isso, diagnósticos tão tardios, que eu encontro hoje pacientes que receberam diagnóstico assim 7 anos, 8 anos depois do início dos sintomas. Então, até um tempo atrás, não era valorizado essas queixas e era atribuído ao envelhecimento, tanto que existia um diagnóstico de demência senil, que hoje não existe mais, né? Demência senil, o envelhecimento não justifica um quadro demencial. Se o paciente tem demência, ele tem uma patologia. Então, assim, esquecimento tem que ser investigado. Porque Sempre. Sempre. Eu estou me esquecendo. Nem todo vai gerar preocupação, né? Então, assim, quando o paciente chega para mim com uma queixa de esquecimento, claro, tem aquele esquecimento muito pontual. Esqueci onde eu coloquei uma coisa, esqueci o nome de alguém. Onde tá o meu óculos e o óculos tá no rosto. Porque daí tem a desatenção, né? Mas, assim, esquecimentos pontuais. Agora, assim, a pessoa começa a perceber que tá um pouco mais esquecido. O esquecimento está incomodando um pouquinho. Quando ele vem pra gente, a gente avalia, eu vou definir se o meu paciente tem um declínio subjetivo de memória, ele tem um esquecimento e a gente não precisa se preocupar, porque ele foi bem nos testes, ele não tem nada, e eu vou tranquilizar ele e vou falar, volta ano que vem que a gente reavalia. Ele pode ter um declínio cognitivo leve, ele pode ter uma demência. Então, a gente vai olhar e aí eu vou explicar, né, o que é um declínio subjetivo, o que é declínio não, uma queixa subjetiva de memória, onde eu vou tranquilizar essa pessoa, um declínio cognitivo leve e uma síndrome demencial. Então, assim, esquecimento deve ser olhado, a gente precisa dar atenção, porque é aí que a gente vai fazer diagnósticos muito precoces. Agora, preocupar, o que deve preocupar? Quando o esquecimento começa a impactar no dia a dia. Então, o esquecimento está impactando no dia a dia, porém, isso provavelmente já é uma demência. Isso já é um sinal de que está avançado. Isso já é um sinal que está avançado. Porque daí o meu paciente já passou da fase da queixa subjetiva de memória, do declínio cognitivo leve, quando a gente poderia ter intervido de alguma forma, e ele já está num declínio cognitivo maior ou uma síndrome demencial, porque isso já está impactando no dia a dia dele. Então, assim, memória deve ser sempre avaliada pelo médico e motivo de preocupação. O paciente, isso está impactando no dia a dia dele. Como? Esqueceu de pagar uma conta, está deixando o gás aberto, está queimando as coisas, está esquecendo porta aberta, está esquecendo o carro ligado. Então, isso de alguma forma está trazendo um prejuízo ali no dia a dia dele. Isso seria uma suspeita da doença de Alzheimer? Isso seria Ou não necessariamente? Não necessariamente. Isso seria um diagnóstico clínico de uma síndrome demencial. Quando o meu paciente tem declínio cognitivo, então ele está declinando as funções cognitivas, seja a memória, atenção, função executiva. Então ele declinou a função cognitiva, e ele perdeu funcionalidade. É um diagnóstico clínico. Isso eu consigo dar assim sem exames. Eu vou falar, o meu paciente tem uma síndrome demencial, o meu paciente está com demência, declínio cognitivo.
e perda de funcionalidade. Porém, qual demência? Aí a gente vai investigar. É Alzheimer? É vascular? É corpus de Levy? É demência frontotemporal? É agora a LATE, que é uma sigla LATE, que é uma atrofia do sistema límbico muito parecida com Alzheimer, porém não... O sistema límbico é aquele responsável pelas nossas emoções e pelas nossas memórias. Exatamente. E o Alzheimer é uma atrofia do sistema límbico, mas causado por uma deposição de uma proteína chamada beta-amiloide. Hoje, como a gente consegue dosar beta-amiloide, a gente começou a ver que muitos pacientes diagnosticados com Alzheimer não tinham beta-amiloide positiva. Foi identificado uma nova entidade de demência, que é a LAC, que é uma atrofia do sistema límbico, porém não é pela beta-amiloide, é por uma outra proteína chamada TDP43. Então, LAC seria uma atrofia do sistema límbico, não causada pela mesma proteína do Alzheimer, e essas é uma demência que acomete pacientes numa fase mais avançada, assim, numa idade mais avançada e um quadro mais lento, mais insidioso. Isso a gente pode considerar que seria natural do cérebro acontecer ou não? Não. Natural é a gente envelhecer saudável e com autonomia. Olha, essa autonomia que eu acho que é o que a gente busca, né? E Sim. treinos cognitivos pode amenizar, não vamos falar em cura, né, da doença de Alzheimer, que eu acho que a gente está sempre buscando aí essa cura. E existe cura? Eu acredito muito. Eu vou fazer a pergunta que todo mundo faz e que a gente talvez já saiba a resposta. Eu acredito muito que a gente está no caminho da descoberta. Estamos no caminho, mas doutora. Não, infelizmente não. Ainda não, né? Existe, a gente sempre tem essa perspectiva, porque eu acho que, eu não sei se eu estou enganada, mas eu já tive na minha família também, né, doença de Alzheimer, e eu sinto que perder a identidade, a gente perde a nossa vida, você deixa de reconhecer seus filhos, Sim. seus netos, Sim. E então esse treino cognitivo pode minimizar os impactos? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Ai, que bom! Então bora treinar cognitivamente. Com certeza. Isso que você falou, eu vi ontem um vídeo de um pesquisador, um grande pesquisador de Alzheimer aqui no Brasil, e ele falou assim: nós somos as nossas memórias. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Nós somos as nossas memórias. Quem eu sou, sim, a minha memória? A gente perde quem é, nossa identidade. A nossa identidade. Nós somos as nossas memórias, essa construção. E no momento que a gente perde a memória, a gente perde tudo, né? Então é importantíssimo. Por isso a importância da gente preservar a nossa memória. E aí, a estimulação, o treino cognitivo tem sim, né? Faz parte do tratamento, junto com o tratamento farmacológico, a estimulação cognitiva. Eu faço muita metáfora. Durante toda a minha consulta, eu fico fazendo metáfora. E pode fazer, doutora, porque a gente tem tantas pessoas nos assistindo aqui. Nós temos pais, franqueados, alunos do Super Cérebro. Então, famílias. Então, pode fazer as metáforas. Então, vou fazer mais uma metáfora que eu falo sempre na minha consulta. Eu falo que, como a doença de Alzheimer e as outras demências são doenças neurodegenerativas, evolutivas e incuráveis, é como se fosse um paciente, um carrinho, eu faço exatamente essa metáfora, é um carrinho descendo uma lombada. E ele tá sem freio, ele vai descer. E eu mostro para eles a escala evolutiva e como que é essa descida. E eu falo que a gente coloca freio. A gente tem ali uma classe de medicamento anticolinesterase, que eu brinco com eles que é o freio de mão, mas não é suficiente para estacionar esse carrinho. Depois a gente tem a memantina, o inibidor da NMDA. Quando a gente está falando de Alzheimer, eu falo que é um pé no freio, mas esse freio também não está funcionando muito bem. E aí eu falo que a gente tem a estimulação cognitiva como é mais um freio. É uma pedra na frente da roda da frente, a gente vai tentando segurar essa descida. Então, a gente vai tentando, a gente coloca tudo que a gente consegue. E aí eu falo para eles, explico também que além disso eu coloco uma redoma no meu paciente, que é cuidar da saúde dele de forma integral. Porque eu protejo a descida tratando a doença, mas eu coloco uma redoma onde eu vou evitar que esse meu paciente tenha infecção, que ele esteja vacinado, que ele esteja se alimentando bem, porque isso vai fazer parte, né, para retardar a evolução. Então, a estimulação cognitiva está aí junto com o tratamento farmacológico, é importantíssimo. Todos os meus pacientes recebem orientação e assim,
terceira idade, né, tendo declínio cognitivo ou não, deve fazer treino cognitivo, e principalmente as pessoas com declínio ou com transtorno cognitivo leve e com demência. E aí, quando você citou a minha mãe, as pessoas me perguntam, né, ela tem o diagnóstico há 9 anos, as pessoas se impressionam, assim, com a nossa rotina, como ela tá bem, ela tem bastante perda de funcionalidade, mas desde o início o tratamento dela é otimizado medicamentoso e com treino de estimulação cognitiva. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Então, gente, vem fazer o super cérebro. Olha, 3 vezes por semana a gente consegue aí ter luz no fim do túnel, doutora. Sim. E você falou da sua mãe e eu vi os vídeos, gente. Recomendo que entrem, né? Sigam a doutora Gabriela Mânica. Eu vi um vídeo da sua mãe, ela definindo o mal de Alzheimer. E eu fiquei encantada, porque ela dizia assim, as palavras não vêm, tá na ponta da língua, mas não vêm. E eu passei com isso na minha casa também, né? Eu lembro da minha sogra, ela dizia, ela sabia o que ela queria, mas a palavra não vinha. Esse é um sinal precoce da doença de Alzheimer ou não? Já é uma evolução? Pode ser, sim, um sinal precoce. Os pacientes têm essa queixa de faltar as palavras, né? E também faz parte da evolução. O paciente vai perdendo, então vai acometendo mais a área da linguagem, o paciente vai evoluindo com a afasia, né? Muito mais comum na demência frontotemporal, os pacientes apresentarem afasia mais precocemente, mas na doença de Alzheimer, por exemplo, quando o paciente entra no estágio moderado a grave, que é essa escala que eu tanto falo, que é o FAST 7A, é o paciente começar a reduzir a quantidade, o vocabulário dele para frases. E 7B é ele diminuir o vocabulário dele para uma palavra por dia. Então, faz parte, sim, da evolução, mas a falta de palavras pode ser um sinal precoce, sim. É uma queixa muito frequente que eles chegam, está me faltando as palavras, então já é um ponto de atenção. E quando a gente faz o Minimenta, o MOCA, tem muitos testes ali voltado para a linguagem, né? Então, a gente já vai avaliando isso. E esses testes é o geriatra quem faz? O neurologista, o geriatra, o médico clínico, por exemplo, numa UBS, num posto de saúde pode aplicar, num consultório clínico, um teste muito simples, e neuropsicólogos, né? Eu peço muito avaliação neuropsicológica, uma avaliação muito completa para eu avaliar ali todos os domínios cognitivos do meu paciente. Quando é um quadro mais avançado, normalmente eu aplico o Minimenta, o MOCA e já dou o diagnóstico. Quando é quadro leve, essas queixas subjetivas de memória, um declínio cognitivo leve, eu encaminho ele para avaliação neuropsicológica aí mais completa, que aí com laudo eu consigo entender melhor. E aí, vou mais um pouquinho para sua mãe, né? Sim. Porque eu vejo todo o seu cuidado ali com ela, a sua dedicação, que não é algo da internet. A gente vê no brilho dos seus olhos. E eu tô falando aqui, eu já tô vendo o brilho nos seus olhos ao falar dela. Nós também temos que pensar no cuidador, porque também é um desgaste emocional, né, doutora? Sim. Cuidar de alguém que tem a doença de Alzheimer ou que tem uma demência. O cuidado com o idoso requer cuidar de quem cuida. Com certeza, com toda certeza. E eu tento ser muito honesta ali nas redes sociais, onde eu falo muito da minha rotina, mas hoje eu divido cuidado com meus 2 irmãos, e é por isso que eu tô aqui hoje, por exemplo, né? Hoje é o dia que a minha irmã tá com ela, e a gente divide o cuidado, e isso traz um equilíbrio para minha vida, onde eu consigo, né, continuar com o meu estudo, com a minha profissão, com a minha vida pessoal. Mas é algo muito desafiador que eu vejo todos os dias no meu consultório, a sobrecarga e de pessoas que cuidam sozinhos ou que não têm uma rede ali de apoio, é extremamente desgastante. A gente fala muito sobre a sobrecarga do cuidador, o burnout do cuidador. Então, e sem falar que essas pessoas também têm preocupação se elas herdaram o gene, se é realmente hereditário, se elas também vão ter. Então, as pessoas vivem ali o cuidado e com a sombra de que podem ter. Então, para essas pessoas, sim, muito importante cuidar da saúde, ter o tempo delas, fazer o seu cuidado, né, da saúde, as suas estimulações, de que forma que elas vão construir essa reserva cognitiva. Tem pessoas hoje
a população cada vez mais longeva, então a gente hoje vê idoso cuidando de idoso, né? Sim, Filhas. perfeito, eu já vi mesmo. Falei, nossa, né? Eu tenho paciente de 96 anos e filhas de 70 cuidando. Então, isso sim, mesmo. é algo muito delicado e muito desafiador, muito desafiador. E esse ambiente também tem que ser adaptado, né, doutora? Não só Tem pelo cuidador, mas talvez o ambiente físico ali, que você tem que modificar aquele ambiente para cuidar do Tem idoso que. ali, né? Tem que. Eu falo muito sobre isso, então a rotina, né? Ele precisa ter rotina, ele precisa ter horário, ele precisa que o cuidador esteja equilibrado emocionalmente, porque senão desequilibra ele. Ele precisa do apoio ali para as estimulações, para estimulação cognitiva, então tem que ter alguém ali com tempo para ele, para estimular ele. Seja de uma forma mais direcionada, seja uma estimulação com música, com livros, com pintura, com olhar foto antiga, com passear, com exposição solar. Então, o cuidador, ele... E aí, às vezes, isso tá desequilibrado, né? E aí, quanto mais desequilíbrio tem nisso, quanto mais sobrecarga, quanto mais burnout, quanto mais estressado o cuidador tá, reflete no paciente, o paciente desequilibra a parte emocional. E aí o paciente tá com agressividade, irritabilidade, síndrome do pôr do sol, aí a gente vai aumentando o medicamento. O que é a síndrome do pôr do sol, doutora? Explica pra gente. A síndrome do pôr do sol é algo que a gente tem que entender ainda por que isso acontece, é tão frequente, provavelmente pela questão do ciclo sono-vigília, cortisol, melatonina, pode haver um desequilíbrio ali. E é muito frequente. Começa o entardecer, eles começam a ficar agitados. Os pacientes com demência começam a ficar agitados e começam a pedir para ir para casa. É uma queixa que se repete assim com muita frequência no consultório. Fim da tarde, pede para ir para casa, começa a arrumar as coisinhas, coloca numa malinha, ou fica angustiado, ou fica mais irritado. Então, quando eu faço as estratégias farmacológicas, às vezes eu sempre não, mas preciso colocar um medicamento ali no meio da tarde, algo após o almoço, para tratar a síndrome do pôr do sol, que é essa agitação no entardecer. Aí, medida farmacológica a gente tem com medicamento, medida não farmacológica, o que eu oriento? Então, é exposição solar durante o dia, para fazer exatamente isso, né, tentar regular o ciclo sono-vigília dele, aumentando a produção de cortisol durante o dia. Começa, fim da tarde, mudar as luzes, então deixar as luzes mais amarelas ali, acender as luzes, não deixar escuro para ele também não ficar se sentindo inseguro. Então, fazer esse ajuste com o paciente para tentar diminuir o impacto. E nessa hora, principalmente, que a gente vai precisar dedicar um tempo, uma conversa, uma música, e aí eu brinco que lá comigo eu falo muito do pôr do sol, né? A gente tem o inverso, então não tem a síndrome do pôr do sol. É sempre esse horário que ela ficaria um pouco mais angustiada, que aí a gente vai ver o pôr do sol juntas, e eu coloco música para ela, e aí nessa hora a gente conversa, eu dou atenção. Então eu encerro meus atendimentos, ela chega, e eu vou ficar com ela, vou dar atenção até a hora do banho e pôr ela na cama. Então, esse horário é muito crítico e aí a gente precisa estar ali disponível. Você trouxe uma fala que nos chama muita atenção. Existe uma porcentagem dos filhos, se os pais tiveram a doença de Alzheimer, os filhos terem também? Sabemos da prevenção, você já trouxe isso, o quanto a prevenção e os estímulos ambientais são importantes, mas existe uma porcentagem ali? Não é tão alto como as pessoas pensam, tá? Primeiro, nossa, gente, quanta notícia boa aqui. Primeiro, essa é um pouquinho mais complexo, assim. Mas primeiro a gente precisa entender o tipo de demência. Agora falando só de Alzheimer, isso, né? Então, é diagnóstico de Alzheimer comprovado, proteína beta-amiloide. Aí o que acontece? A gente tem duas formas de doença de Alzheimer. A gente tem Alzheimer genética, que a pessoa nasce com uma predisposição a ter,
E aí ela tem mutação num gene e ela produz uma beta-amiloide alterada que se deposita no cérebro. E tem uma forma esporádica da doença de Alzheimer, que é a grande maioria, que é o seguinte: nós temos beta-amiloide, o nosso cérebro é beta-amiloide normal. E nós temos um sistema linfático, uma linfa que fica filtrando o nosso cérebro. O paciente perde a capacidade de lavar essa proteína e ela começa a se acumular. Essa é a forma esporádica, que está totalmente relacionada com esses fatores de risco: sedentarismo, tabagismo, diabetes, hipertensão, baixo nível de escolaridade, baixa estimulação cognitiva, baixa reserva cognitiva, perda auditiva. Então, está relacionado com tudo isso. Então, a grande maioria é esporádico. E aí, se o filho cuidar da saúde dele ao longo de toda a vida, ele não vai desencadear a forma esporádica. Temos também a forma genética, mutação do APP, pré-senilina 1, pré-senilina 2, muito mais, aí a chance de herdar é muito maior. E tem um outro gene que chama, ApoE. ApoE3, ApoE4. Mas assim, ó, eu posso herdar um gene ApoE4 e eu vou ter 15 vezes mais risco de ter Alzheimer. Ou eu posso ter um gene ApoE3, ApoE4, eu vou ter 3 vezes mais risco de ter Alzheimer apenas. Então a gente vê que depende. Se for esporádico, basta eu me cuidar. Se o meu pai tiver minha mãe tiver esporádico, basta eu me cuidar. Se for ainda os genes ApoE3, ApoE4, tem 15 vezes mais risco que a população geral ou 3 vezes mais que a população geral. Se for APP, pré-senilina 1, pré-senilina 2, que é apenas 2% dos casos da doença de Alzheimer, aí o risco é muito maior e o risco é muito alto. E existe um futuro ideal para os idosos, doutora? O futuro ideal para os idosos é que eles mantenham a autonomia. Acho que essa é a luta do geriatra. A maior queixa e o que eu mais vejo sofrimento é o idoso que perde autonomia. Eles sofrem, eles têm demência, eles não têm ali eles perderam a cognição, mas eles trazem isso. Eu quero ser livre, eu quero... O meu primeiro vídeo, um vídeo meu que viralizou, foi quando começou meu Instagram. Era minha mãe na praia falando assim: eu queria ser livre. Nossa, então, que lindo. E seja por não apenas a parte cognitiva, uma limitação física. Ontem, por exemplo, eu atendi uma paciente com limitação física por dor, com intenso sofrimento. Seja uma limitação emocional, seja uma limitação por uma doença mais grave. Então, o futuro ideal é preservar a autonomia deles para que eles envelheçam livres e saudáveis e cuidando da rotina deles. Que coisa mais linda. Doutora Gabriela, acho que eu ficaria aqui horas aqui ouvindo, me deliciando por tanta sabedoria. Já estamos aí há 1 hora quase de podcast, passou muito rápido, e eu queria que você deixasse uma mensagem em relação, né, a ser filha. Eu não sei qual é o nome da sua mãe. Bernadette. Da Bernadette, ser filha ali, ser médica com tanta sabedoria e trazendo tantas informações, porque nós temos que trazer informações, eu falo científicas, baseadas em evidências, porque a gente escuta tanta coisa ali, né, doutora? Sim. E às vezes aquela família, no desespero de cuidar, de melhorar, acaba acreditando. Então, esse é o propósito do podcast, levar conhecimento de qualidade com pessoas de qualidade. Então, que mensagem você deixaria aqui para nós? É uma honra, a gente está muito alinhado com o mesmo propósito, porque eu também, é levar informação de qualidade. Eu deixaria, então, 2 mensagens. Para aqueles filhos, como filha, para aqueles filhos de pacientes ou que estão recebendo o diagnóstico agora, Alzheimer não é o fim, é uma transformação. A relação vai se transformar. E a dor vai se transformando com o tempo e a gente vai aceitando e vai aprendendo a lidar com isso. Então, eu acho que o principal é isso. Alzheimer não é o fim. Por muito tempo eu sofri como se fosse o fim e depois eu descobri que não era. E como médica, para todas as idades, cuidem e preservem a autonomia de vocês para envelhecer com isso que a gente falou. Construam, façam reserva cognitiva, cuidem do músculo, dos ossos e da saúde mental, que são os pilares de um envelhecimento saudável. Então, construam, façam reserva cognitiva. É essa a mensagem que eu deixo. Que lindo, doutora Gabriela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi, assim, incrível. Eu tô encantada pelo seu trabalho. Eu fiquei até emocionada aqui, porque a gente precisa cuidar desse cérebro, doutora. Precisamos. E é algo... Olha, gente, eu nunca me emocionei
num podcast, hein? Nunca me emocionei, Rodrigo. Posso ficar mais 10 minutos, ele disse. 15, 20. Porque, assim, é algo que a gente luta muito e as pessoas não acreditam. E falam assim, gente, nós precisamos cuidar do nosso bem mais precioso, que é o cérebro. Sim. Então, muito obrigada. Pessoal, me emocionei aqui. Olha, não era para me emocionar, mas venha conhecer o super cérebro. A gente trabalha exatamente com isso, com estímulos cognitivos. Olha, tô muito emocionada aqui. Mas venham conhecer, porque ele é... Deixa eu respirar, beber água. Espera um pouquinho. Porque é isso mesmo. A gente trabalha com estímulos cognitivos pensando no bem, né? Nesse futuro que a gente quer tanto. Seja para as nossas crianças que precisam ter um olhar, doutora, que muitas vezes não tem esse olhar. Né, numa alimentação saudável, numa atividade física, no adolescente, e que nós vamos mantendo essa reserva cognitiva o tempo todo. Então, mas é isso, venha para o super cérebro. Tchau, gente, obrigada. Melhor saúde mental e também uma melhor qualidade de vida. Então eu te convido a experimentar o método Super Cérebro. O método Super Cérebro é um desenvolvimento humano integral envolvendo neurociência e educação. Você pode agendar a sua aula experimental gratuita pelo supercerebro.com.br e descubra do que a sua mente é capaz. Vem conhecer o Super Cérebro!